na parte de quarta-feira, Paulo e Colossos. Não há registro de uma visita de Paulo à cidade de Colossos, o que revela a eficácia da sua estratégia evangelística, porque alguém convertido por Paulo em outro lugar foi até Colossos e evangelizou Colossos. O evangelho chegou à cidade por meio de Epáfras, o morador local que levou a mensagem aos seus conterrâneos. Isso você pode ler em Colossenses capítulo 4 e o verso 12. Aqui diz: Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Epáfras era um filho na fé de Paulo, convertido pela pregação de Paulo e enviado de volta para Colossos, onde ele também pregou o evangelho e onde ele fundou uma igreja. Por isso, Paulo está dizendo: Epáfras, que é da igreja de vocês. Existia uma igreja em Colossos. Se Paulo nunca visitou Colossos, então, obviamente, esta igreja em Colossos foi fundada, tudo indica, por Epáfras. O evangelho se espalhou nessa região. Apocalipse 1, verso 4, diz que o evangelho se espalhou por toda a Ásia. Apocalipse capítulo 1 menciona que existiam 7 igrejas na Ásia Menor: Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes e então Filadélfia, Laodiceia. Queridos, existiam muitas igrejas na Ásia Menor. O evangelho cresceu na Ásia Menor e Paulo foi o plantador de igrejas. A explicação para esse crescimento incluía a chegada da mensagem a Colossos, é o trabalho dos que ouviram a pregação de Paulo na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era a mais importante cidade da Ásia Menor, um grande centro portuário, e depois levaram o evangelho para suas cidades. Ouviram o evangelho na cidade de Éfeso e então se espalharam pela Ásia Menor evangelizando. Isso aconteceu com Epáfras e com outros. A Leila e eu já estivemos na cidade de Éfeso, que é uma cidade em ruínas, porém muitas ruínas que estão perfeitamente conservadas. Queridos, Epáfras foi um desses convertidos e tornou-se colaborador de Paulo, retornou a Colossos para compartilhar a mensagem do Evangelho. Só recentemente arqueólogos começaram a escavar Colossos, localizada a cerca de 15 quilômetros a sudeste de Laodiceia. Por isso, há menos informações sobre Colossos do que a respeito de outras cidades da região. No entanto, há evidências de que ela possuía uma população judaica significativa, de cerca de 10 mil judeus na região da Frígia. Moedas de Colossos sugerem que, como em outras cidades romanas, seus habitantes adoravam inúmeros deuses. As práticas pagãs e as influências culturais eram desafios na evangelização e na fidelidade ao evangelho. Outro cristão conhecido de Colossos foi Filemão, que talvez tenha se convertido na mesma época que Epáfras. Lemos então Filemão, os versos 15 e 16. Filemão, versos 15 e 16. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente. Paulo está falando para Filemão sobre o escravo Onésimo, que se separou dele, ele fugiu da casa de Filemão, mas foi convertido por Paulo e agora estava retornando para a casa de Filemão. Paulo escreveu, falando de Onésimo: talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo. Onésimo foi enviado por Paulo de volta para a casa de Filemão e disse para Filemão nesta carta: ele está voltando para você. Ele era o seu escravo, e está voltando para você não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, irmão em Jesus Cristo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Queridos, embora Onésimo continuasse sendo escravo, mas agora Filemão o trataria, o consideraria irmão em Jesus Cristo.
assim como você e eu somos irmãos em Jesus. Que atitude sugeriu Paulo, de forma sutil, que Filemão tomasse em relação a Onésimo, considerando-o irmão em Jesus? A lei romana exigia que Paulo devolvesse o escravo Onésimo a Filemão. No entanto, o apóstolo apelou ao coração e à consciência de Filemão como irmão na fé e o incentivou a receber Onésimo não mais como escravo, mas como irmão amado. Por mais que repudiemos a escravidão, como entender os conselhos do apóstolo a Filemão? É interessante que no período da escravidão nos Estados Unidos, Ellen White orientou os adventistas a desafiar a lei que exigia a devolução de escravos fugitivos. Naquele tempo, Ellen White, ela incentivou a libertação dos escravos. Meu querido irmão, você e eu somos livres em Jesus Cristo, mas livres em Jesus Cristo, somos servos de Jesus Cristo, somos escravos de Jesus Cristo. Quão bom, quão agradável é ser escravo de Jesus Cristo. Ter Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Esse Senhor, que se chama Jesus, ele morreu por mim, por você. Ele ressuscitou e ele nos protege, ele nos guia, ele derrama sobre nós o Espírito Santo. Que prazer ser doulos. Doulos é o termo grego para escravo. Escravo de Jesus Cristo. Aleluia!